Olá, amores! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu tô trazendo para vocês, gente, a decoraçãozinha do bento cake, né? O bento cake, ele é decorado com frases e memes, tá? Aí vocês vão fazer conforme o pedido, a ocasião do cliente de vocês. Eu fiz esse bolinho, postei no Instagram e teve bastante pedido. Paris, mostra pra gente como que você fez. E eu estou trazendo aqui pra vocês do jeitinho, exatamente do jeitinho que eu fiz, sem cortar nada, tá? O nosso bolinho, gente, é aquela massinha deliciosa que eu ensinei pra vocês no curso de bolos de vitrine. E o recheio é brigadeiro trufado de chocolate branco com abacaxi. Foi isso que a minha cliente pediu, era aniversário de casamento dela. E a cobertura que eu tô utilizando é ganache, gente. A receita da ganache a gente já tem aqui no canal. Temos 3 tipos de receita e eu vou deixar o link da que eu tô utilizando aqui abaixo pra vocês, tá? Essa daí que eu tô utilizando é aquela ganache feita com leite e emulsificante, certo? Então, o modo de preparo, tudo certinho, passo a passo, vocês vão encontrar no vídeo que a gente deixa o link aqui no box de informação para vocês. Coloquei a primeira camada para fazer a pré-selagem. E daí eu levo na geladeira rapidinho por uns 5 minutos para dar uma firmadinha e depois a gente vem com outra camada, tá? Aí eu tô aplicando, ó, peguei, deixei na geladeira, tá sequinho. Aí eu tô aplicando dessa maneira, mas vocês podem deixar a ganache de vocês descansar mais um pouco, ficar mais firme aí. Na verdade, a minha ganache estava bem descansada, só que quando eu levei no micro-ondas, eu aqueci um pouquinho demais e ela amoleceu a mais do que deveria. Mas aí eu tô aplicando dessa maneira que também super funciona, tá? Mas se você quiser aplicar com a manga, ela tem que estar um pouquinho mais firme. Então, cuidado na hora que vocês aquecerem a ganache de vocês, que ela já tiver firmado. Leve sempre em pouquinho tempo, ali 10 segundos, 5 segundos no micro-ondas para ela não aquecer demais. Então, aí eu tô aplicando, né? E vou colocar mais uma camada ainda de ganache, por quê? Porque a gente vai fazer uma texturinha com espátula, tá? Gente, esse bolinho tá super em alta, esse bolinho com certeza vai ser um grande sucesso aí para Dia das Mães, né? Para Dia dos Namorados e até mesmo na Páscoa, né? E vai ser muito sucesso, então vocês têm quem não começou a fazer ainda, façam, né? Eu quero ver se eu gravo essa semana para vocês o processo todinho deles e eu vou fazer em tamanhos menores, né? Esse aí é um bolinho de 15 centímetros, mas eu quero fazer aqueles pequenininhos que servem marmitinha, né? Para vocês, ensinar vocês aí, a gente vai utilizar forminhas pequenas, né? Vou ensinar tudo direitinho para vocês aí, tá bom? Tô passando a espátula, gente, e o bom desse bolinho, gente, é que vocês não precisam, né? Não precisam se preocupar muito, assim, com o acabamento, façam direitinho ele tudo, mas ele é um bolinho avacalhado, né? Na verdade, no chantilly tem gente que faz ele todo avacalhadinho na lateral, não precisa ser tudo muito certinho, né? Eu tenho mania de fazer tudo um pouquinho mais caprichado, mas o que eu quero dizer para vocês é assim, não façam relaxado, mas não é algo que se ficou uma marquinha, né? Por isso que é muito bom para vocês que não tem muita prática com decoração, que ficou muita marquinha, não pode deixar isso, aquilo, né? Ele é bem tranquilo de se fazer, tá? Então, eu tô passando da espátula e vocês podem ver que o processo do chantilly é o mesmo da ganache, é o mesmo do chantininho do chantilly. A gente vai vendo que ficou alguma imperfeição, a gente vai recolocando um pouquinho. Agora, para desenhar, eu fiz a mão livre mesmo, gente. Utilizei um palitinho e fiz as marcaçãozinhas do desenho. Se vocês quiserem, vocês podem pegar uma fonte de desenho também de letra para utilizar, né? Eu fiz bem a olho mesmo e procurei fazer o desenho, não ficou igual o desenho que a menina me mandou na inspiração, mas ela queria exatamente assim, né? Então, eu utilizei o mesmo modelinho, assim, do bolinho, do desenho que ela queria, só que ficou diferente, porque cada um tem um jeitinho de desenhar, né? Não ficou exatamente igual, né? E é bem tranquilo, gente, tá? Aí, eu tô utilizando um pouquinho de ganache, eu tingi ela com preto, e o bom da ganache, gente, é que ela pega a cor muito rápido, seja vermelho,
seja preto, sabe? A gente coloca um pouquinho de corante e fica bem intensa a cor. E aí, olha só o que aconteceu, gente. Eu coloquei num saquinho o biquinho de confeitar, eu tô utilizando o biquinho perlê bem fininho, né? E estourou o saquinho, daí eu fui e coloquei numa manga de confeitar. E não se preocupem ali no lado que eu dei um jeito depois, tá? Vocês já vão ver aí, nem cortei pra mostrar pra vocês quando acontece um desastre assim, a gente tem que ter um jeito de consertar e não ficar desesperado, né? E não pensem que a Paris não erra, porque por mais que a gente seja experiente, né? E a gente sempre acontece um erro desse, né? Então a gente tem que estar sempre pronto para consertar. E aí, gente, eu fiz a minha letrinha, a letra eu nem marquei, fiz a mão livre mesmo, só procurei fazer na mesma direção que a menina da inspiração do bolo que a menina pediu. E eu comecei ao contrário a letra ali para poder ficar bem no meinho do bolo, tá? E ficou legal, ficou bacana. Eu super gostei do resultado, né? E eu já vou falar para vocês quanto é que eu cobrei esse bolinho dela, né? Porque, como vocês sabem, bolinho de 15 centímetros eu sempre cobro em média 100, R$ 90, né? Isso eu cobro 100 quando eu utilizo o topper, daí dependendo do recheio eu cobro um pouquinho mais caro, né? Mas aqui na minha região, como é cobertura de ganache, tudo, né? Aqui, gente, eu utilizei mais ou menos para cobrir esse bolinho ali, a espátula era ralinha, mais ou menos umas 400 gramas de chocolate, tá? Então, não foi um gasto muito grande de chocolate. E como eu não utilizei topper, né? Mas vocês podem estar vendendo esse tamanho aí até uns 120, né? Dependendo do recheio que vocês vão fazer. Aí eu fiz uns coraçãozinhos, aí um cortadorzinho da Blue Star e coloquei uns coraçãozinhos de pasta americana, mas vocês podem fazer coraçãozinho com bico mesmo, que na próxima vez que eu trazer a aulinha dele eu mostro pra vocês. E eu fiz uns maiorzinhos, gente, já colei na lateral ali, porque quando estourou o bico, a manguinha ali que eu tava utilizando, sujou um pouquinho de preto ali na lateral e eu já aproveitei e já cobri. Aí eu peguei um pouquinho de ganache mais e tingi de vermelho. Não coloquei mais creme de leite nada. No mesmo ponto que eu cobri o bolo, eu só aqueci ela para ela ficar um pouquinho mais molinha, né? Mais fluida, né? Mas não pode estar quente para aplicar no bolo, senão escorre demais. Ela tava meio morninha, então não derreteu a cobertura, né? E tingi de vermelho. E olha o vermelho como fica intenso também, gente. E aí eu tô utilizando essa embalagem, gente. E ficou muito lindo, tá? Eu passei essa embalagem eu pago em média R$ 5. É uma embalagem que eu comprei para panetone faz um tempo já. E eu tô utilizando para colocar esses bolinhos menores, tá? E aí eu tô utilizando uma fita de cetim e você pode incluir tudo isso. Você pode dar opção pro teu cliente se ele quer uma embalagem mais bonitinha, né? Calcular aí a fita, o valor da embalagem para você não sair no prejuízo, tá? Eu tenho coisas que nem aqui a embalagem eu já nem cobrei, né, da cliente. Por quê? Porque eu já aproveitei, já gravei o vídeo, né? Então, mas vocês podem incluir isso daí no valor do bolinho de vocês, tá? E esse daí é o resultado que vocês vão ver que ficou aí. Eu achei que ficou muito lindo, eu super amei. E tinha bastante gente pedindo no Instagram pra me mostrar, né? E tá aí pra vocês, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais essa aulinha. Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!